Boa tarde, segundo ano. Estamos juntos novamente para mais uma videoaula de matemática. Eu gostaria que vocês pegassem o seu livro de matemática e abrissem lá na página 173. Nós vamos ver da página 173 à página 182. O que vamos ver hoje? Vamos ver medida de comprimento, medida de massa e medida de capacidade. Vamos ver aqui o que é medida de comprimento. Aí no livro de vocês, na página 173, está lá, medida de comprimento. E está escrito lá, você já percebeu que as medidas de comprimento são usadas no dia a dia? Usamos a medida de comprimento no dia a dia. Todos os dias a gente usa alguma coisa que tem de comprimento que medimos, né? Observe as cenas a seguir. Tem um desenho aí, ó. A costureira está medindo a roupa do menino, 40 centímetros, né? Da camisa. Então, 40 centímetros. Nós vamos ver quanto que é 40 centímetros. Restaurante a 500 metros. Então, quando viajamos nas estradas, nós sempre vemos placas indicando a distância de um lugar que estamos para onde queremos ir. Então, aqui está falando, ó, faltam 500 metros até ao restaurante. Então, já sabe que está ficando perto. 2 metros e 40 centímetros. Estamos medindo a porta. 1 metro de largura, medindo a parede. Então, nós vamos ver como e quando nós usamos a medida de comprimento. Vamos ver aqui, ó. Medida de comprimento. O metro é a unidade padrão de medida do comprimento. Então, todas as medidas lá tem o símbolo para saber se é metro, se é grama, se é quilograma, se é centímetros, se é quilômetro. Então, mas o metro é a unidade padrão de medida. Então, se você vê já sabe, 1 metro, tá? Então, tem 1 metro. E nós usamos alguns instrumentos também para sabermos o comprimento daquele objeto que queremos medir. Também podemos medir grandes comprimentos, então distâncias muito grandes também dá para medir, tá? Nós vamos ver como que são feitas, de que maneira que eles conseguem medir uma distância bem grande, tá? Ó, grandes comprimentos de estradas, de ruas ou distância entre duas cidades, entre a Terra e a Lua, usamos o quilômetro. Então, se eu quero medir, por exemplo, daqui da Nova Campo Grande até o aeroporto, eu não vou usar uma distância grande, certo? Então, qual é o símbolo? O que nós vamos usar? O símbolo do quilômetro, que é km, né? Então, quilômetro já é para medidas distâncias mais longas. Por exemplo, quando eu gosto de andar de bicicleta, então às vezes eu não ando muito, às vezes eu ando 20 km, 20 quilômetros, 15 quilômetros. Tem gente que anda 100 km, 100 quilômetros. Então é muito. Então dá para medir, nós medimos distâncias grandes, nós medimos por quilômetro. E para medir pequenos comprimentos, como a ponta do lápis, o tamanho de um inseto, objeto, usamos o centímetros. Então, quando o objeto é pequeno, nós usamos centímetros, tá? E o símbolo do centímetro é cm. Agora eu vou mostrar alguns instrumentos que nós usamos para medir, tá? Aí no livro de vocês, na página 175, está falando, né, que podemos usar a fita métrica. Essa aqui, ó, é a fita métrica, tá? Essa minha fita métrica, ela tem 1,5 metro. 1 metro tem 100 centímetros, tá? E essa aqui tem 1,5 metro. Então, a fita métrica nós usamos também para medir, a costureira usa muito a fita métrica para fazer roupas, né? Medir o tamanho da roupa. Então, usamos uma medida de comprimento, a fita métrica. Temos também a trena, tá?
a trena, que nós usamos também para medir. Essa trena aqui, ela tem 3 metros. Tá? A professora não vai abrir toda, porque então ela tem 3 metros. Também é uma medida de comprimento, a trena. Tem 1 metro de madeira. Eu tenho aqui, eu tenho a régua. Essa régua aqui, ela tem 1 metro. E 1 metro são 100 centímetros. Vai do 0 a 1. Do 0 a 1 é 1 centímetro. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então, o que acontece? Então, isso aqui, 1 metro. Tá? A gente pensa que 1 metro é grande, né? Mas não é tão grande assim. E nas lojas também, quando vamos comprar tecido ou qualquer outra coisa que precisa ser medida por metro, eles usam 1 metro de madeira, tá? Que já está em 1 metro certo, tem 1 metro certinho. Também usamos a régua, tá? Na escola, tá vendo? Essa aqui, não dá para um aluno carregar uma régua desse tamanho, ele vai usar uma régua menor. E o metro, ele está dividido, por isso que a gente fala, tem 100 centímetros, porque ele está dividido em 100 partes, tá? Iguais. Daqui do 0 ao 100, ele está dividido em 100 partes iguais. E essas partes pequenininhas, como a professora falou, é o centímetro. Daqui do 0 a 1 centímetro, tá? Então, cada pedacinho desse são centímetros. Essa régua tem 1 metro. A régua que nós usamos aqui na escola, ela tem 30 centímetros. Então, do 0 a 1, aí 1, 2, se você contar, tem 30 centímetros, tá? Então, a régua que nós usamos. Então, essa é a régua, a fita métrica, nós usamos para medidas normais, não tão grandes, não tão pequenas. Usamos o km, né, o quilômetro, para medir distâncias maiores, que nem aqui nós vimos, entre a Terra e a Lua. É muito distante, mas dá para medir, tá? Quantos quilômetros tem de Campo Grande a São Paulo? Não sei, talvez 800 quilômetros, 1000 quilômetros, a professora não sabe, mas é uma distância muito grande, mas é medida em quilômetros. Esses aí nós visitamos que esses são alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos de tecido, fitas, estradas, ruas e estrutura de pessoas. Também nós podemos usar a trena para medir pessoas, saber a altura. Qual é a altura? Eu tenho 1,70 m, né? Vocês devem estar na base de 1,30 m, 1,40 m. Então, eles são usados também para estrutura de pessoas, altura das pessoas. Então, são chamados de fita métrica, trena, régua e metro articulado. Então, viu como, às vezes, aqui na escola, a gente pega a régua para medir, fazer desenhos, a gente usava uma régua. Então, nós vimos aqui que esses são medidas de comprimento. Continuando, agora nós vamos ver medida de massa, tá? Quais são as medidas de massa? Quando subimos em uma balança, estamos nos pesando. Pesamos também alimentos como arroz, feijão, carnes e outros. Então, para pesarmos, para usarmos a medida de massa, usamos a balança. E a balança mede a massa. O que é a massa? É o peso, tá? Porque a gente fala medida de massa, mas quer dizer o peso de pessoas ou coisas. Então, para medir o peso de pessoas ou coisas, nós usamos a balança. Eu tenho uma balança aqui, essa aqui é pequenininha, ela pesa para usar até 1 quilo. Até 1 quilo ela pode ser usada. Então, nós colocamos aqui, eu preciso saber quanto que a quantidade, quantos quilogramas tem um produto. Eu ponho na balança. Estou fazendo um bolo, eu vou precisar de meio quilo de farinha de trigo. Aí eu peço na balança. Então, a balança é usada, como nós vimos aqui, para pesarmos não só as pessoas, mas também alimentos como arroz, feijão, carnes e outros, tá? E para medir
A massa utilizamos uma unidade fundamental chamada grama. Não, grama, tá? Que para medidas pequenas usamos o grama, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho essa cola aqui. Bem aqui tá falando, ó, 90 gramas, tá? Então, ele pesa menos que 1 quilo, tá? 90 gramas, menor, menos que 1 quilo nós falamos grama, tá? E para medirmos maiores, empregamos também o quilogramas. Então, quando a medida é maior, nós usamos o quilograma ou quilo. E o símbolo do quilograma é kg. Do grama é G, tá? E do quilograma é kg. Essas medidas são muito usadas em embalagens de alimentos que são comprados por peso. Então eu tenho alguns aqui, ó. Eu tenho a farinha de mandioca. Aqui na embalagem já mostra 400 gramas, tá? Então, aqui eu tenho 400 gramas. Eu tenho aqui o café, 500 gramas. Então, o que acontece? Meio quilo. Fala meio quilo de café. Meio quilo de café, 500 gramas. Porque 1 quilo são 1000 gramas, tá? Então, metade de 1500. Então, meio quilo. Eu tenho aqui também a azeitona, 300 gramas, tá? Então, toda a embalagem ela vai trazer a quantidade do peso. O feijão, tem o feijão aqui, ó. Tá bem aqui, ó, 1 quilograma. Então, usamos o quilogramas para medir alimentos e também para medir o peso, né? Quando eu quero saber quanto que eu peso, eu subo a balança e lá dá o meu peso, ou medida de massa que a gente fala. E o símbolo, então, da quilograma é o kg, tá? Às vezes a mamãe fala assim, eu quero 1 quilo de carne, tá? São 1000 gramas. Então, 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, ou 5 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar. Então, nós usamos essa medida para pesar os alimentos. E também nós vamos ver a medida de capacidade. O que é a medida de capacidade? Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, usamos o litro. Então, o litro de capacidade é 1 litro, para saber quanto que cabe numa vasilha, num recipiente. Muitos alimentos, como bebida e tempero, são vendidos por litros. Eu tenho aqui, ó, o óleo. Esse óleo aqui está 900 ml, que é menos que 1 litro, tá? Então, 900 ml. Se fosse 1 litro, aí dava, né? 1 litro. Porque você pode ver nas embalagens o símbolo que é L maiúsculo ou minúsculo. Quando você vê, quer dizer litro. Eu tenho o detergente aqui, ó. Um detergente 500 ml, meio litro. Tá? Nós usamos também. É só você olhar na embalagem que você vai saber a quantidade de líquido que está dentro desse recipiente. A água que nós usamos, né? O refrigerante, esse aqui tem 510 ml, tá? Então, também, um pouquinho mais que meio litro. Então, nós usamos essas medidas de capacidade para medir quantidade de líquido que o líquido cabe em um recipiente. Nós compramos por litro leite, a água que a professora falou, gasolina. O papai chega lá no posto e fala, quero 10 litros de gasolina. Ou às vezes fala, põe 50 reais. Aí tem que ver quanto que cabe, eu não sei quantos litros dá 50 reais. Mas a gasolina também é vendida por litro. O álcool, que nós usamos muito agora por causa do coronavírus, né? O álcool também é vendido por litro, que é líquido. O óleo, que a professora falou, o suco que nós tomamos, refrigerantes também, né? E a piscina, tem essas piscinas de plásticos, tem piscinas bem grandes, de 1000 litros, 2000 litros, 3000 litros. Então, o litro serve para o quê? Para medir a quantidade, o volume de líquido que cabe no recipiente. Então, nós vimos aqui
as medidas de capacidade. De comprimento, que o símbolo é o M. Medida de massa, que é quilograma, kg, né? E a medida de capacidade, a medida, né, L, que é de litro, L maiúsculo ou minúsculo. Então, nós vimos aí o quão importante nós usamos no dia a dia, ou de comprimento, de massa ou de capacidade, nós usamos essas medidas. Quando vocês, por exemplo, a mamãe vai fazer um bolo e vocês vão ajudar, ela vai usar essa medida, ela vai usar o litro, né, para fazer o leite, de medida de massa para colocar farinha, fermento. Então, tudo isso nós usamos no dia a dia, nós usamos no nosso dia a dia. Tudo que nós vamos fazer, às vezes usamos comprimento, massa ou de capacidade. Aí no livro de vocês tem umas atividades para vocês fazerem, tá? Então, na página 180, tá? Na página 183 e também na página 176 e 177. Bem facinho. Vocês podem pedir ajuda para a mamãe, para o papai, vocês conseguem, vocês são capazes de fazer essas atividades. Então, faça com atenção e vai dar tudo certo, tá? Estou com saudade de vocês que estão em casa. Tchau!